Vamos abrir as nossas Bíblias para o sermão desta noite em Isaías. Isaías, capítulo de número 52. Nós vamos iniciar lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler o versículo 13 em diante. Vamos ler, entrando pelo capítulo 53 até o versículo 12, todo esse capítulo. Mas o sermão dessa noite vai se basear nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 53. O nosso sermão vai olhar especificamente esses três versículos, 1, 2 e 3 do versículo 3, do capítulo 53, melhor dizendo. Mas, para a gente entender toda a passagem, porque toda ela é uma unidade, nós vamos ler do 52, 13 ao 53, 12. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aí, irmãos, palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor direção para nós entendermos o texto sagrado. Oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra, que é profunda, que é rica, que é viva, que é eficaz para aquilo que nós precisamos para alcançar santidade, pureza, vida justa diante de Ti. Assim, pelo Santo Espírito, ó Deus, nos dá compreender esta obra de Cristo, conforme o profeta registrou nesses versículos. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o texto e a, especialmente, compreender o que o Senhor quer de nós. Assim nós clamamos a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho, a mensagem da salvação, a palavra da salvação de Cristo Jesus, ela tem vários aparentes contrassensos, contradições. Se você estudar a palavra de Deus, você verá algumas aparentes contradições. A Bíblia diz que o melhor caminho é o estreito e o apertado. Nós não gostamos de caminho estreito e apertado, né? Mas é o melhor caminho. A Bíblia diz que quando te baterem num lado da face, você tem que dar o outro. Nós também não gostamos muito disso. Nosso ímpeto natural é de responder à altura. A Bíblia nos fala que da morte veio vida. Como pode ser assim? Da morte vir vida. Como pode da injustiça dos homens vir justiça de Deus? E há muitas outras aparentes contradições à nossa lógica, ao mundo natural, ao nosso modo natural de andar que nós vemos na Escritura. E uma das contradições que talvez tenham uma ressonância mais direta, mais prática na nossa vida, é força na fraqueza. Força na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. O texto que nós lemos fala disso. Fala do poder, da glória de alguém que aparentemente é um pobre coitado. Esse aqui, de quem o texto de Isaías fala, ele é moído, ele é traspassado, ele apanha. E ele fica quieto, como uma ovelha, quando é levado para o matadouro. Ele não reage, ele não revida. Ele é passivo. Ele parece um fraco. Alguém poderia até dizer, parece ele um covarde. Mas esse relato que nós lemos é um registro profético acerca de Jesus Cristo, que foi registrado 750 anos, aproximadamente, antes de Jesus nascer. Isaías viveu no período da destruição de Samaria, que aconteceu no ano 722. Ele profetizou no reino de Judá. E por volta, então, desse período, escreveu as suas profecias.
Alguém já disse que Isaías é o evangelho da antiga aliança. Porque não há nenhum outro livro da Bíblia que tenha tantas referências ao Messias, ao Salvador, mais do que Isaías. Nenhum livro do Antigo Testamento. E de fato, algumas das passagens mais belas acerca de Jesus, do Messias que viria, estão em Isaías. Algumas dessas passagens que nós lembramos agora no Natal. E uma delas é esta que nós lemos. E ela é chamada de o Cântico do Servo Sofredor. Porque, embora seja uma profecia, ela é uma poesia. Ela é uma poesia. Esse cântico que está do capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 12, versículo 12 do capítulo 53, é um cântico, é uma poesia. É como se fosse um salmo. Aliás, poderia, se destacado, se tornar um salmo. O tom é poético. E nós chamamos de poesia profética. Porque Isaías está compondo um poema de algo que ainda aconteceria. Ele está apresentando para nós esse que ele chama de servo. Veja a primeira linha do versículo 13. Ele diz: eis que o meu servo. E nós então acrescentamos, pela interpretação do texto, pela leitura do texto, a ideia de sofredor. E nós chamamos de o cântico do servo sofredor. Ou a profecia, o poema profético do servo sofredor. Esse poema apresenta o Messias de uma maneira diferente. Messias, quem Isaías já apresentou para nós. Isso se nós estivéssemos lendo do capítulo 1, na sequência. Quando nós chegamos no capítulo de número 7, Isaías nos apresenta aquele menino, filho de uma virgem, chamado Emanuel, que viria para nos libertar. No capítulo 9, ele também vai nos apresentar esse Messias, o Salvador, como aquele que viria numa terra de escuridão, que lançaria fora os apetrechos de guerra, e que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No capítulo 49, o Messias é o servo que vai trazer luz para o mundo inteiro, não é só para Israel. A glória do Messias que viria seria uma glória que iluminaria todos os povos e todas as nações sobre a face da terra. Ele é aquele que traria luz e salvação para as extremidades da terra. Até aqui em Isaías, a apresentação do Messias, do que viria, do Salvador, ela é, de certa maneira, gloriosa. É de um Salvador que viria para fazer coisas espetaculares, mostrar poder. Mas aqui, chegando em Isaías 53, Isaías traz a nós a revelação de um outro lado, uma outra faceta do Messias. Sabe, irmãos, João diz assim, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Por que eles não o receberam? Porque eles esperavam aquele filho da virgem que seria vitorioso. Aquele maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que derrotaria os inimigos. Aquele que traria luz para as nações de uma maneira visível, aparente.
humana, política, social. Mas Isaías, trazendo nesses capítulos 52 e 53 a visão profética nesse poema do servo sofredor, está nos mostrando uma outra característica daquele que viria, do Salvador. Ele seria alguém de dores. Ele seria alguém que sofreria. Ele seria alguém de quem os homens se envergonham. Nos nossos termos modernos, seria alguém que, ao ver, as pessoas atravessam o outro lado da rua, para o outro lado da rua, para não cruzarem com ele. Esta visão era muito importante, porque os israelitas, com aquela fé e aquela esperança triunfalista de que tudo vai dar grandiosamente certo e haverá um poder de Deus manifesto de maneira visível quando o Messias vier, fez com que eles não reconhecessem verdadeiramente o Messias quando ele veio. E eu acredito, irmãos, que nós talvez, por termos um pouquinho dessa expectativa de coisas grandiosas, de Deus que tem que agir sempre em grandeza e força e demonstração de poder, pela nossa expectativa de que Deus faça sempre assim, muitas vezes nós nos frustramos. Porque Deus tem propósitos na fraqueza. Porque Deus tem propósitos na aparente derrota. Esse canto do Messias sofredor, ele é dividido em 5 estrofes. Como uma música, como um canto, como um poema, que tem estrofes, esse canto do Messias é descrito em 5 estrofes. Hoje, nós vamos olhar para a segunda estrofe, que são os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 53. É por isso que nós lemos todo o texto, porque nós estamos pensando uma parte de todo o poema. E no mundo ideal seria bom ver todo o poema, mas aí talvez a gente ficasse aqui até amanhã de manhã, né? Eu não teria problema, mas eu imagino que vocês teriam. Os versículos 1, 2 e 3 apresentam a figura, a imagem do Messias. A primeira estrofe desse canto, dessa profecia poética, no capítulo 52, versículos 13, 14 e 15, já apresentam um misto de contradição, porque lendo no capítulo 52, versículo 13, a descrição do servo, do que ele faria, veja, diz assim: o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será o mais sublime. Aí você já começa a dizer amém, aleluia. Se tivéssemos, uma igreja pentecostal, já daria para dar os pulinhos e... Mas espera aí, porque o texto então continua. Ele vai ser glorioso. Mas antes de chegar lá, espera aí, é o que Isaías está dizendo para nós. Ele diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, e aí continua no versículo 15, assim causará admiração às nações. As pessoas vão se impressionar com ele, e as pessoas vão se escandalizar. É uma admiração de escândalo acerca de Jesus. Por quê? Pelo seu poder não. Veja a continuação do versículo 14, ele diz assim: pois o seu aspecto era muito desfigurado. Então, esta primeira estrofe, ela está dizendo, olha, ele alcançará grandes coisas, mas ele não vai ser nada daquilo que muitos esperam.
Assim é a vida cristã, irmãos. Assim é servir a Deus. É uma vida de viver a glória do Deus dos céus. Mas ela não é tão glamurosa quanto muitas vezes nós esperamos. Ela não é uma vida de constantes vitórias, nem de constantes glórias e exaltação. É por isso, então, que nos versículos 1, 2 e 3, Isaías, nesse cântico profético sobre o servo sofredor, sobre o Messias que viria, ele vai nos apresentar este Messias. 3 características dele são descritas, cada uma em um versículo. A primeira característica do Messias, pasme, é que poucos creriam nele. Poucos creriam nele. O versículo de número 1 diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías está falando de uma maneira poética, utilizando um recurso que é chamado perfeito profético, utilizando o passado para algo que vai acontecer no futuro, como a constatação certa de um fato, para dizer, em outras palavras, olha, teve alguém que creu na pregação dele? Alguém vai crer na pregação desse Messias? Aqueles a quem Deus manifestou o seu braço, a ideia de braço é a ideia de força. Alguém creu nele? O texto não responde. Não há resposta. Não, ninguém creu nele. Mas a ideia do texto é exatamente esta. É nos dizer que quando esse Messias viesse, realmente, muitos não creriam nele. A manifestação do braço do Senhor estaria oculta a muitos. João, como eu já citei aqui, capítulo 1, versículos 1 e 12, diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz: visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sabedoria humana, agradou a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho. E Paulo vai dizer em Romanos 1,18, em 1 Coríntios 1,18, que o Evangelho é o poder de Deus. E por isso que ele não se envergonha. Mas quando você lê o texto na sequência, ele vai dizer: agora, uns ouvem o Evangelho e dizem: isso é loucura, isso é uma piração, isso é uma coisa de maluco, de doido, de radical religioso. Outros vão dizer: isso é uma tolice tão grande, olha, e se escandalizarão. Mas aqueles que têm crido no Evangelho e visto em Cristo têm conhecido a verdade. Entretanto, o Messias que viria, ele não teria um ministério extremamente bem sucedido se o critério de avaliação fosse o número de convertidos. Qual era o tamanho da igreja de Jesus, hein? Qual era o tamanho da igreja de Jesus? Foi sobre 120 que desceu o Espírito Santo em Atos 2. Depois de 3 anos de ministério, só tinha 120 fiéis.
A segunda informação que nós temos do Messias é que a sua aparência não seria boa. Ele seria um broto comum e sem beleza. Veja aí no versículo 2, diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Talvez você pense que o versículo está falando de algo positivo, quando ele diz assim, porque foi subindo como um renovo. Ah, isso aqui é bom, pastor, mas não é a ideia do texto. A ideia que o texto tem, irmãos, é: pense numa terra seca, de torrões, e brota uma raiz que aparece na superfície, e ali sai um brotinho de uma árvore, de uma planta, e escoriada pelo sol, não parece ter muito vigor, não parece ter muita beleza. A descrição poética, profética, feita no versículo 2, é de um broto, de uma planta que parece que não vai vingar. É uma planta que não tinha nenhum apelo, que não havia nada que alguém se agradasse ao olhar para ela. Ele não é apresentado aqui no texto como um carvalho de justiça. Ele não é apresentado no texto como árvore frondosa junto à corrente de águas. Jesus é apresentado no texto como um broto que nasce de uma raiz que parece estar morrendo numa terra seca, sem a aparência de que vai vingar, de que vai oferecer alguma coisa. Assim foi aquele carpinteiro de uma terra seca e árida como a Galileia, numa família simples e humilde, não da nobreza, certamente vestido de roupas simples, quando ele saiu pelo mundo e o seu ministério foi feito. Ele, olhando para ele, não há nenhum tipo de apelo de aparência. Irmão, o incrédulo, ele não será atraído a Cristo se não for na sua necessidade. E é por isso que Deus muitas vezes usa a dificuldade, a doença, a enfermidade de qualquer natureza, um problema ético, moral ou financeiro, para trazer pessoas para crer no Evangelho. É porque quando a pessoa é posta numa situação de extrema necessidade e tudo em que ela confiou não lhe deu a solução, não foi resposta, então ela vai dar, vou tentar a igreja também, vou tentar também ir à igreja, esse meu colega de trabalho, esse meu amigo, esse meu irmão, vou tentar isso. Nada mais deu certo. Porque de fato, à primeira vista, quando alguém recebe a mensagem do Evangelho, quando você fala de Cristo para alguém, Cristo não tem apelo. As pessoas não creem. Elas não querem Jesus. Ele é um broto que parece que não vai vingar, que não tem beleza, numa terra seca. A terceira informação do texto acerca do Messias que viria é que ele enfrentaria dores da rejeição. Ele seria rejeitado com sofrimento. Versículo de número 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer.
O Senhor Jesus, ele seria levado a um sofrimento extremo, a uma condição extrema, que ele ficaria desfigurado. É a expressão do versículo 14 do capítulo 52, quando diz assim: pois o seu aspecto estava muito desfigurado. E aí o texto bíblico no versículo 3 diz assim: e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O que esse texto está nos dizendo é que o sofrimento de Cristo, o fato dele ter sido escorraçado, maltratado, apanhado tanto quando foi pregado na cruz, e ter sido crucificado de uma maneira tão vil, e tão cruel, e tão violenta, e havia tanta raiva contra ele, daquela multidão que gritou: crucifica-o! Houve uma aparente aceitação de Jesus uma semana antes, quando ele entra em Jerusalém e o pessoal com ramos de palmeiras canta Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas a verdade vem à tona naquele final de semana de Páscoa, quando o povo escolhe Barrabás e manda Jesus para a cruz, rejeitando a Jesus, desprezando a Jesus. E quando ele foi pregado na cruz, os ignorantes concluíam: esse homem, por tudo o que está sofrendo, ele deve ser realmente culpado. Porque ninguém sofre tudo isso se ele não for culpado. Deus não permitiria que um justo sofresse desse jeito, era o que diziam os judeus. Se esse homem fosse justo, ele não seria escorraçado assim. E com todo desprezo e vileza, virando as costas para Jesus, o abandonaram na cruz. Irmãos, o Evangelho, a oferta do Evangelho, a imagem do Evangelho, ela não tem apelo, ela não é glamurosa. Você não foi chamado para ser um vencedor nesta terra. Você não foi chamado para ser próspero. Não é isso para o qual Deus nos chamou. Não é isso para o que Cristo veio. Nós vivemos num país que sofre de um mal social, dentre vários outros, da carteirada. Não? É alguém que tem algum cargo, alguma função, que tem alguma autoridade. Quando ele está numa situação de necessidade, tenta se prevalecer da sua postura. Não, porque eu sou fulano, eu sou não sei quem e tal. Não, porque nós queremos ser algo, né? Nós queremos ser VIP, não é verdade? Quem não quer ter um passe VIP? De repente você ganha um bônus de uma companhia aérea, alguma coisa, que diz que você é um cliente especial e está te dando uma entrada gratuita naquele lounge VIP antes de embarcar no avião. E aí quando você entra naquele lounge VIP antes de embarcar no avião, você sente que você é grande. Hã? Ou então te passam na frente, na fila, de algo que você precisa. Alguém te diz assim: não, eu sei da sua, você é um cara, peraí, eu vou passar você na fila. E você se sente bem. Faz bem para o teu ego. Faz bem para a alma. A gente ainda diz assim: oh Deus. Os evangélicos hoje têm utilizado uma expressão:
E é Deus me honrou. Já ouviu essa expressão? Deus me honrou. Honrou o que, miserável pecador? O que você tem para ser honrado? O que eu tenho para ser honrado? Do que nós somos dignos? Que direito nós temos, irmãos? Que obrigação Deus tem para conosco? Ao que Ele está obrigado? Mas nós queremos ser VIP diante dos homens. Queremos ser VIP diante de Deus. Mas se você for um verdadeiro cristão, você serve a um Cristo que nunca foi VIP. VIP em inglês é Very Important Person. Uma pessoa muito importante. Embora fosse a mais importante das pessoas, entre os homens socialmente, Cristo não foi importante. Será que nós devemos aspirar grandezas? O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo, e as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou de Deus para vós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando você canta vantagem do quê? Das coisas que você já fez na vida, de currículo, de dinheiro, do respeito que as pessoas têm, do quão macho você é, do quão eficiente a irmã é no seu serviço, no seu trabalho, em casa. Qual é a sua glória? A glória de um cristão deve ser Cristo. Paulo diz que ele tinha muita glória antes de crer em Cristo. Ele era melhor do que todos os jovens da sua época. Ele se avantajava, ele dizia: eu era muito mais zeloso. Eu era de uma tribo privilegiada, de uma família privilegiada, tenho dupla nacionalidade, judeu e romano. Fui criado aos pés de Gamaliel. E ainda quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, ferrenho. Mas quando eu conheci a Cristo, ele escreve isso lá em Filipenses, eu deixei todas as coisas e as considero lixo, refúgio, para ter só Cristo. Meus queridos irmãos, nós servimos um Messias cuja aparência não é bela e cujo apelo não é grande. Como nós poderíamos querer ser diferentes? O texto bíblico em João 12 diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra por meio do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? João capítulo 12, versículos 37 e 38, citando esse texto de Isaías, quando Jesus pregando e as multidões indo embora e o rejeitando, e Isaías diz: então ali estava se cumprindo a Escritura. O mesmo apóstolo Paulo vai usar esse argumento no capítulo 10 de Romanos, citando esse texto de Isaías, para dizer que nem todos os judeus creram no Evangelho. Aliás, poucos creram no Evangelho. É o que ele diz aqui.
Hoje nós vamos celebrar a ceia. Alguns de nós já estivemos pela manhã, já celebramos pela manhã, e temos o privilégio e a oportunidade de celebrar de novo agora à noite. Pela manhã eu falei da glória de Deus que vem através de Cristo, da experiência da plenitude da glória, que muitas vezes é experimentada na necessidade. E hoje à noite esse sermão tem tudo a ver com aquele da manhã. Quando nós compreendemos que o nosso Messias não promete, ele mesmo não trouxe e não viveu a glória das coisas desse mundo. Eu citei pela manhã no meu sermão que Satanás, quando tentou a Jesus, o levou a um monte muito alto e mostrando a glória dos homens, ele disse: olha, se tu quiseres essa glória dos homens, podes tê-la, só te ajoelhar e me adorar. Às vezes eu tenho a impressão que eu estou disposto a vender Cristo fácil. Você também tem? De que às vezes o mínimo desafio é o suficiente para incapacitar minha fé. Que a pequena tribulação, que o pequeno desafio, que o desconforto, ela é o suficiente para eu jogar Cristo pela janela e tentar cuidar da minha própria pele. Mas nós temos um Salvador que, tendo se feito desprezível e rejeitado, sem formosura ou aparência, se tornou o poder de Deus para nós. Nós lemos um texto durante o culto de 2 Coríntios, em que Paulo diz assim: porque de fato Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13, 4. Decore esse versículo, meu querido irmão e irmã. Guarde no seu coração. Todas as vezes que o seu ego quiser levantar, todas as vezes que você não tiver o seu direito e as suas necessidades atendidas, e o seu espírito se exaltar, ou toda vez que você quiser dar uma carteirada, ou toda vez que você quiser fazer os seus direitos prevalecer, lembre-se da humildade, da mansidão, do Espírito do Messias, Senhor e Salvador, que nós servimos. Porque pelas suas pisaduras e pela sua fraqueza, nós recebemos poder. Se você quer ser cheio do poder de Cristo, você precisa tomar sobre si as suas fraquezas. Você precisa abraçar e receber as fraquezas, a humilhação, a miséria, a rejeição, a injustiça que há em Cristo. Tomar decisões de humildade, com prejuízo e dano próprio, para que a glória seja de Cristo. E aí, meu querido irmão e irmã, você será cheio da força e do poder que há em Cristo. Foi crucificado em fraqueza. Contudo, Cristo vive pelo poder de Deus, para que nós, que somos fracos nele, vivêssemos com ele.